Olá, pessoal. Então, primeira parte da aula, concluímos que foi apresentar a equação de Schrödinger para vocês. Tudo bem? Então, qual que é a função dela na mecânica quântica? É fornecer uma equação de onda que descreva as ondas de matéria, né? Então, você tem uma certa quantidade, essa onda psi, que distribui-se no espaço, ou seja, dependência em x, e evolui com o tempo. Imagina essa evolução com o tempo, por exemplo, como se fosse o deslocamento da onda, associado naturalmente ao deslocamento aí da partícula no espaço, por exemplo. Então isso aí vai te dar então, a evolução desses pacotes de onda. Então é como a partícula evolui, né, em termos sujeita a um potencial V pode depender de x e de t também, certo? Então ela vai ser a base, né, a equação fundamental da nossa nova mecânica quântica, né? Começando os princípios quânticos desde os primórdios, desde a fundação, né, da teoria. Ok, então, uma vez que a gente apresentou essa equação, né, resta um certo problema. A gente precisa saber interpretar essa função de onda. Ok, é uma função de onda associada à matéria. Tudo bem, até eu aceito, mas que características existem nessa função de onda psi que a gente está calculando, né? E como ela se relaciona com os operadores, as medidas que a gente pode fazer, né? Então, como interpretar esse negócio? Então, tá então com esse item 1.1, né? A interpretação da função de onda psi de x e t. Então, eu tenho aqui três comentários para vocês, né? Primeiro comentário, certo? Devido ao formato da equação de Schrödinger, né, a gente tem que o psi de xt é uma quantidade complexa. Quantidade complexa, ou seja, parte real e parte imaginária, né? E, portanto, não pode ser diretamente estranho, diretamente medida, ok? Então, isso aí é uma primeira coisa. Você não consegue acessar, né, diretamente a função de onda, mas você consegue acessar, por exemplo, outras informações que emergem da função de onda, ok? Por exemplo, né, uma que é mais comum e que sai naturalmente desse formalismo de Schrödinger, né, que é baseado nessa função de onda dependente do tempo. Existem outros formalismos, por exemplo, o Heisenberg, né, que faz uma notação matricial, né? Mas esse formalismo a gente normalmente não trata tão a fundo em Física 46, ok? Então eu vou focar principalmente no formalismo de Schrödinger, não de Heisenberg, tá? Nesse formalismo de Schrödinger, com esse psi de x e t, né, a gente tem que a principal quantidade que a gente vai ter aqui, que vai sair fácil, né, é esse p de x e t, ou seja, qual a probabilidade de encontrar partícula em torno de x no instante t. Isso aí, né, em termos dessa função de onda, equivale a psi de xt vezes psi conjugado. Então, psi asterisco de x de t, ou seja, o módulo de psi de xt ao quadrado. Então, a função de onda, né, o número complexo, não pode ser diretamente medido. Mas a gente consegue, por exemplo, medir, né, a distribuição de probabilidade do elétron, né, da partícula, do corpo, enfim. Do que quer que você esteja modelando com essa função de onda. E aí você tem o módulo ao quadrado dessa função, aí sim você consegue relacionar com medidas reais que acontecem, né, que são factuais, né? E aí isso né, essa medida aqui, ela representa a distribuição de
probabilidade de, né, encontrar a partícula, né, sob estudo, que a gente está estudando, né, no ponto X e no instante T, tá? Então essa é a segunda observação. Então essa aqui é a nossa primeira observação aqui, vou colocar até em vermelho. Essa aqui é a segunda observação. E terceiro, né? Então a gente vai, né? Vou fornecer isso para vocês agora, né? Não tem como você saber isso. Mas essa função de onda, né? A função de onda de xt, né? Ela representa o estado quântico do sistema. E pode ser usada, vou melhorar aqui minha letra, usada para extrair informações de futuras medidas. Ok? Então, basicamente, vocês terem uma ideia sobre esse ponto 3 que é bem sensível, né? Basicamente, o estado de um sistema na mecânica clássica, você traduz ele como a partícula está em alguma posição e tem uma determinada velocidade. Então, você identifica o estado do sistema como um par posição-velocidade. Isso é o que descreve o estado do sistema. Um conjunto de partículas, você descreve o estado do sistema todo, né, como um conjunto de pares, posição-velocidade da primeira partícula, posição-velocidade da segunda partícula, posição-velocidade da terceira partícula e por aí vai. Né? O seu estado do sistema quântico, né, não mais identificado como pares, posição, velocidade. Né? A gente até viu pelo princípio da incerteza de Heisenberg, né? Você não pode ter essas quantidades bem definidas. Então você precisa de uma outra quantidade física para descrever o seu sistema, né? Que é a função de onda. Então ela vai substituir a ideia do par posição-partícula no seu sistema. Né? E, portanto, ela deve conter a informação acessível, né, a respeito tanto de posição-partícula quanto de outras quantidades mecânicas. Por exemplo, momento linear, né, a quantidade de movimento, produto mv. Né, isso tem que estar embutido na função de onda. O momento angular também está embutido, né? O potencial médio, a energia cinética média, né? Então todas essas quantidades estão embutidas na função de onda. E a nossa tarefa, né, então, é entender que essas informações estão lá dentro e saber identificar como extrair essas informações. Tá? Para saber isso, espera um pouquinho, né? E quando eu falar de valores esperados, probabilidades, operadores, né, a gente vai explicar para vocês como extrair essas informações. Mas por enquanto, né, saibam que essa função de onda, ela contém as informações que a gente pode estar interessado, né, as informações mecânicas sobre o sistema. Então, o estado do sistema é a função psi dessa partícula, desse sistema, ou conjunto de partículas, por aí vai. Tá? Então, isso aí é a primeira parte da aula. A segunda é o seguinte, vai ser a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, vamos lá. Vou lá, né? Nosso segundo ponto vai ser a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, isso aí vai ser um formalismo que a gente pode já partir dele, na verdade. Então, tanto é que ele é tão padrão que a gente chama de equação de Schrödinger duas vezes, né?
Você tem a equação de Schrödinger dependente do tempo, que é a mais geral, né? E essa que está escrita aqui, né? E você tem um psi, que depende tanto de x como de t, né? Mas, para situações físicas em que você tenha um potencial, né, v de xt, e só depende de x, ou seja, que é a grande maioria dos casos, né? Basicamente, isso é um potencial que não varia com o tempo, né? Por exemplo, você tem um MHS que tem um constante de força, e essa constante de força é fixa. Então, o pêndulo, por exemplo, ele oscila, mas a gravidade não muda, o comprimento do pêndulo não muda. Você tem uma partícula numa caixa, e a caixa, o formato dela não se altera com o tempo, né? O átomo de hidrogênio, você tem um potencial coulombico que a energia eletrostática não varia com o tempo. Então, isso é uma vasta gama de problemas que podem, né? A gente pode assumir que o potencial, que a princípio pode variar com o tempo, não varia. Então, para esses casos aqui, você tem basicamente a mesma equação Schrödinger, né? Complexa aqui, olha só o I, H cortado, del t. Você tem aqui o V de x, né? Então, a gente vai reduzir o escopo do problema, né, que está interessado a potenciais fixos no tempo. Apesar que, gente, tá? A gente pode começar com essa situação e depois colocar uma perturbação temporal, né? Com uma perturbação nessa equação dependente do tempo, mas isso aí já é algo mais avançado, tá? Mas enfim, vamos reduzir aqui o nosso escopo a um problema, né? Cujo potencial não depende do tempo. Ótimo, né? E aí, olha só o que a gente tem. Temos aqui uma equação, né, diferencial parcial de duas variáveis, né? Então, a nossa variável aqui é essa função psi maiúsculo, né, com essa coisa aqui, né? E aqui eu vou fazer ela mais estilizada aqui, né, esse psi maiúsculo, né? Que depende de duas variáveis, né? Então, a gente tem uma equação diferencial parcial e aí a gente precisa resolver esse negócio, tá? E a gente tem uma disciplina aqui no ITA, né, que é MAT 42, né, que ela é totalmente dedicada à resolução de equações diferenciais parciais. Então aqui eu vou usar basicamente tudo que vocês veem em MAT 42, né, a gente vai usar aqui consistentemente a rodo, assim, e tudo que vocês veem em MAT 42 vai aparecer aqui em FIS 46, certo? Então vamos lá, uma técnica muito comum em MAT 42 é separação de variáveis. Então, a minha ideia aqui vai ser, dada essa equação, eu vou encontrar, né, pela técnica de separação de variáveis, algumas soluções, né, uma família de soluções que eu posso superpor e encontrar uma solução geral, né? Então, gravem esses dois passos. Decompor essa função aqui, né? Então, vamos já fazer isso aqui. Então, faça. Né? Então, vamos decompor essa função aqui geral. Psi de x e t, ou seja, uma função de duas variáveis, eu vou quebrar, né, em um produto. Um psi minúsculo, agora sem essas coisas afrescalhadas aqui, de x vezes um φ de t. Né? Então, fazendo isso, né, a gente pode reescrever essa equação. Isso quer dizer que eu estou inibindo, né, eu estou restringindo meu conjunto de soluções que estão interessados? Em algum grau, sim. Né? Isso aí não é uma condição necessária. Né? Mas isso me permite simplificar o meu problema, encontrar, vamos supor aqui, uma série de soluções com índice n aqui. Tudo bem? Vamos imaginar, eu tenho n soluções e são todas soluções do problema que eu vou encontrar. E eu posso tentar obter uma solução geral superpondo essas soluções. Então, basicamente, é isso que a gente vê em MAT 42. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é importante eu dedicar um certo tempo explicando isso, porque isso vai ter consequências físicas. Né? Toda essa metodologia, né, vai ter interpretações físicas. Né? Basicamente, porque o conjunto de soluções de uma equação diferencial, né, é um espaço vetorial. Tá? Então, tem muita álgebra linear. E essas soluções de equações diferenciais vão estar sempre ali. Então, eu estou só avisando isso para vocês se prepararem um pouco. Tá? Então, sem mais delongas, né? Vamos substituir
essa expressão aqui nessa equação aqui de cima. Tá? Nessa aqui. E o que que acontece? Olha, basicamente, essa derivada segunda em x, aplicada numa função com essa cara, deriva o psi e deixa o φ quieto. Aqui eu só substituo e essa derivada em tempo deixa o psi quieto e deriva só o φ, né? E eu vou também omitir essas dependências de x e t, tá? Então, sempre que tiver psi, entende-se que depende só do x. E quando tiver φ, entende-se que dependa só de t, né? Então, eu vou usar isso para aliviar um pouco a minha notação. Então, vamos substituir aqui, né? Psi ao quadrado sobre 2m, né? Aí eu vou ter psi duas linhas, segunda derivada em x, vezes φ. Mais v, que só depende de x, né? Psi, φ. E aqui eu vou ter i, h cortado, psi e o φ', né? Ok. Tá, então, eu vou dividir essa equação toda por psi e φ, que é o que a gente sempre faz em separação de variáveis. Basicamente, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui esse constante aqui. Dividindo isso aqui, vai ter psi duas linhas sobre psi, né? Mais v. Isso aqui cancela os dois. Igual a IH cortado. Aí vai ter aqui o psi vai cancelar e vai ter φ' sobre φ. Tá? Ótimo. Daí, o que vai acontecer? Deixa eu só ver se o que eu tenho que igualar aqui. Ok, tá tudo certo. Olha o que aconteceu aqui. Você tem essa igualdade aqui. E isso aqui só depende, né? Isso aqui é uma certa função de x. Tudo está nesse lado esquerdo depende e só depende de x. Ou seja, psi minúsculo é função de x, sua segunda derivada também. O seu potencial, por hipótese, só depende de x, então esse lado só depende de x. Por outro lado, esse lado aqui direito, né, esse g, é um g de t, porque o φ depende de t e sua derivada também. Ou seja, um lado você tem uma função apenas de x e o outro lado você tem uma função apenas de t, né? Imagina que eu pudesse manter um t fixo e varie o x. É possível que eu varie o lado esquerdo e não varie o lado direito? Não, né? Como existe uma igualdade, essas coisas têm que andar juntas. E do mesmo jeito, mantenha o x fixo e varia o tempo. É possível ter um lado esquerdo fixo e o lado direito variável? Também não. Ou seja, a única solução que eu tenho para ter uma função de x igual a uma função de t, né, é que os dois lados da equação sejam uma única constante. Tá? Então, isso aí é uma coisa que sempre aparece aí em técnicas de equações de variáveis. Como eu já sei a solução, tá? Eu já vou chamar isso aqui de E, né? Que vai corresponder à energia do estado. Tudo bem? Mas poderia ser um lambda qualquer e depois você vai lutar para interpretar esse parâmetro aí. Ok? Então, como já tenho a resposta, eu vou chamar simplesmente de E, né? Energia do estado. Então, aqui, beleza, né? E aí, então, eu vou ter, né, igualar esse lado fx à energia e g de t à energia, tá? E eu vou ganhar, então, eu troco uma equação diferencial parcial por duas equações diferenciais, né, ordinárias. Então, vamos escrever as duas aqui que é importante. E aí eu já vou multiplicar, gente, aqui por psi e aqui por φ, certo? Então, vamos lá. Segue daí e. Vamos lá, a primeira equação vai ser menos h cortado sobre 2m psi, segunda derivada de x, mais p de x e c de x. Isso aqui é igual a e psi de x. Então, basicamente, vai ser esse lado esquerdo aqui igualado a e, multiplica tudo por psi. E o outro lado, né,
IH cortado, IH cortado, de T. Isso aqui é igual a E e φ de T, certo? Então, basicamente, a gente tem, né, essas duas equações. Essa aqui, gente, né, é o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. Porque ela tem o lado esquerdo, olha só, ele é igualzinho, né, ao que a gente tinha equação de Schrödinger normal, né? Ou seja, menos h cortado 2 sobre 2m, aqui no derivado da segunda. Se você tiver em x, y, z, t, ao invés de derivado da segunda, aparece um laplaciano, né? Ou seja, fica igualzinho à equação de Schrödinger normal. Potencial psi. Aqui, basicamente, você tem potencial que, por hipótese, só depende da posição. E uma vez de um psi maiúsculo, né? Aqui eu vou ter um psi minúsculo e só depende da posição, né? Então o lado esquerdo é totalmente igual. E o lado direito, né? Troca-se, né, esse IH cortado del t por uma energia E psi. Né? Então fica H psi igual a E psi, né? E isso aí é hamiltoniano. Aí a gente vai mostrar que isso é uma energia cinética mais uma energia potencial igual a energia total. Essas são as interpretações que a gente dá para esses termos. E isso aí, gente, é o que varia de sistema para sistema. Se você tem uma caixa, você tem um potencial de uma caixa. Se você tem uma MHS, você tem um potencial de MHS. Se você tem um átomo de hidrogênio, você tem um potencial do átomo de hidrogênio, né? Se você tem um sistema, um sólido cristalino com a estrutura eletrônica você vai ter um potencial associado a esse sistema. Então, cada sistema vai ter o seu potencial V. Tá? Então, isso aí varia de sistema para sistema. E o que varia? Basicamente, o V. Tá? Do mesmo jeito que a equação que descreve todos os movimentos da mecânica clássica é a segunda lei de Newton. F igual a ma. Você só precisa, saber a força, o que equivale aqui a saber o potencial, e 2, resolver a equação, que aqui vai ser resolver essa equação diferencial. O problema é que as equações diferenciais não são tão fáceis assim de resolver, mas tudo bem, né? O que é interessante aqui, gente, que a gente já vai fazer aqui uma vez por todas, é que essa segunda equação ela não depende de V. E, portanto, é a mesma independente do seu sistema distinto, né? Então vamos resolver, né? Resolvendo essa equação aqui, né? Que é a mesma independente do V. Ou seja, não preciso saber o potencial, não preciso saber o sistema. Eu vou ter sempre a mesma solução para esse fator aqui que depende do tempo, né? Então, basicamente, isola o filinho aqui, né? E eu vou ter E sobre IH cortado, dividir por I, mesmo que multiplicar por menos I. Então, menos IH cortado sobre... menos I E sobre H cortado vezes φ. E aí, a solução disso aqui é fácil, né? Basicamente, isso vai ser exponencial. Então, vou ter que o meu φ de t vai ser um E elevado a menos I E sobre H cortado vezes t. Basicamente é isso que eu devo ter notado, sim. Então, essa parte aqui do tempo, eu resolvi de uma vez por todas, né? Você sempre vai ter essa parte que é um... No final, gente, observa que é um... Se você pensasse que a energia seria um H cortado ômega, é uma E elevado a menos I ômega t. Então, esse menos I ômega t, né? Que é a parte, por exemplo, que a gente ignora do fasor, essa parte aqui que depende do tempo, tá? Isso é igual para todos os sistemas, só depende da energia, né? Então, dada uma energia, por exemplo, N, eu vou ter que encontrar dessa equação aqui, né? Eu vou ter aqui um estado φn que corresponde a essa energia, tá? E aí, né, o problema de cada sistema distinto, né, é de fato resolver essa equação, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, tá bom?
Então a gente apresentou para vocês, né? A função de onda, o que ela fornece para a gente, a interpretação dela, né? E agora, em terceiro lugar, né, nesse ponto 2, a versão da equação Schrödinger é independente do tempo. Bem? Então vamos encerrar aqui esse segundo vídeo. Muito obrigado e até mais.